Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a segunda aula sobre porcentagem, né? Na verdade, é uma aula sobre acréscimo e desconto, mas no final das contas nós temos aqui uma aula sobre porcentagem, né? Porcentagem que é um dos assuntos mais importantes que vocês verão, né? No oitavo ano e com base no que a gente vai aprender hoje, vocês terão um maior conhecimento, né, das aplicações, das porcentagens e do desconto, justamente no dia a dia, né, como como é que acréscimo e desconto podem ser utilizados no nosso dia a dia. Então, já pegando o gancho, existem várias situações no dia a dia em que a gente, né, vê acréscimo e desconto, né? A gente usa porcentagem, né? Isso daí já foi falado na aula anterior. Por exemplo, temos situações onde a gente precisa, né, realmente saber quanto é que vai ser o desconto num produto, será que vale a pena pagar à vista um produto, será que vale a pena a gente parcelar no cartão e pagar uma taxazinha extra. Então são situações onde a gente precisa realmente saber se o que a gente está pagando ou recebendo está de acordo com aquilo que a gente espera, né? Então, de uma forma geral, a gente vai usar porcentagem de uma forma aplicada aqui, ok? Então, pode ser numa situação de desconto, ok? Situação de desconto, onde o valor, né, que a gente tem como referência vai ser menor. Desconto é reduzir o valor, né? Situação de desconto, né, que é a primeira situação que a gente vai observar hoje. E pode ser também na situação de acréscimo. Acréscimo, quando o valor naturalmente sobe, ok? Mas para saber exatamente, ter uma noção, né, de acréscimo, desconto, desconto e acréscimo, a gente precisa realmente revisar um pouquinho de porcentagem. Então, vamos lá para saber, né, para revisar a porcentagem. Bem, nossa aula ela será basicamente composta por situações problema. E aí a gente precisa relembrar o que seria porcentagem. Na nossa última aula, eu mostrei uma forma de calcular a porcentagem baseada em fração, né? Baseada em frações com denominador igual a 100, frações centesimais. Mas nesse caso, nós vamos, nessa aula de hoje, trabalhar de uma forma mais simples. Como vai ser essa forma mais simples? A gente sabe que fração é uma representação da parte pelo todo. E a gente não precisa, naturalmente, calcular as frações, né, centesimais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem situações onde a gente não precisa calcular frações. A gente só precisa calcular os números decimais. Então, o que eu vou mostrar hoje é uma forma mais simples de se calcular porcentagem. A maioria de vocês compreendeu facilmente a forma anterior, então acredito que consigam compreender também de forma razoável essa nova forma de calcular. Então vamos lá. Temos hoje apenas situações problemas. Então qual seria essa primeira situação aqui? Bem, numa pesquisa de opinião sobre um filme, foram ouvidas 200 pessoas na saída do cinema. Dessas, 126 pessoas acharam o filme ótimo. Dê a taxa percentual correspondente a essa opinião. Bem, o que a gente vai fazer hoje? A gente sabe que fração é parte pelo todo. E aqui, o que seria a parte e o que seria o todo? O todo seria o número total de pessoas que foram ouvidas acerca do filme. Foram 200 pessoas. E qual é a parte? A parte é o número de pessoas que acharam o filme ótimo. Então, foram 126 pessoas.
E aí, o que é que se pergunta? Qual é a taxa percentual, ou seja, a porcentagem correspondente à sua opinião? Então a gente vai fazer o seguinte, vou até trocar de cor aqui para vocês verem. Vamos calcular uma fração que é a parte pelo todo. Então vai ser 126, que é a parte, né, como numerador, dividido pelo todo, que é igual a 200. E aí a gente já vai, né, multiplicar esse valor por 100%. Que é o símbolo da multiplicação, multiplica por 100%. E aí a gente já consegue encontrar qual seria a fração correspondente. Então, isso daqui vai ser igual ao quê? 126 dividido por 200, se a gente dividir 126 dividido por 200, a gente vai encontrar 0,63, ok? Eu dividi o 126 pelo 200. E aí eu vou multiplicar por 100%. Quando eu multiplico por 100%, nós obtemos aí o valor de 63%. Então, 63% é a porcentagem de pessoas, ok, que deu uma opinião de que o filme foi ótimo. Revisando, o que é que a gente fez aqui? A gente pegou a parte, dividiu pelo todo, multiplicou por 100. Basicamente é isso que vocês podem fazer a partir de agora. De pegar a parte, dividir pelo todo, multiplicar por 100. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para os próximos. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui uma questão onde um aluno ele fez uma prova que tinha 50 questões e ele errou 7. A pergunta é, qual o percentual correspondente a essa quantidade de erros? Novamente, vamos lá. Primeiro, definir o que é todo e o que é parte. Qual é o todo aqui? O todo vai ser igual ao número de questões que tinha na prova. 50 questões. Okay? Foram 50 questões que ele respondeu. E qual é a parte? O número de questões que ele errou. A parte é igual a 7 questões. E aí a pergunta é, qual o percentual correspondente, ou seja, a porcentagem, a essa quantidade de erros? Qual a porcentagem de erros que ele teve? Então vamos lá calcular. Nessa situação nós temos novamente a divisão da parte pelo todo. Qual é a parte? 7. Qual é o todo? 50. 7 dividido por 50. Lembrando sempre que o denominador, esse número que fica embaixo, representa sempre a parte, ok? Aliás, o todo, denominador sempre. Esse número que está aqui embaixo representa o todo, numerador, que representa a parte, vai estar em cima. E aqui, nós vamos agora calcular, multiplicar por 100. Multiplicar por 100%. Ok? 7 dividido por 50 vai dar quanto? 7 dividido por 50 é igual a 0,14. E aí nós multiplicamos, né? 0,14 vezes 100% e o resultado é 14%. Ok? Então, nessa questão, o percentual de erros foi de 14%, que é a resposta. Ok, pessoal? Fácil, né? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós já temos uma situação um pouquinho diferente. Que situação é essa? Nós temos uma situação onde nós temos o todo e nós temos porcentagens referentes ao todo. E aí a gente vai ter que dizer quanto equivale a parte. Então, vendo que essa questão é diferente, olha, numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos
e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é, que é que nós temos aqui, é uma questão de múltipla escolha, a gente vai ter que escolher qual é a opção correta. Mas o que é que a gente tem? O todo aqui é igual a 320, então são 320 pessoas. A questão pergunta quantas crianças e quantos idosos nós temos. Vejam, a gente já tem um percentual aqui, então não tenho como dizer 25% dos idosos, né? Eu tenho que dizer o número de idosos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de regra de 3, ok? Para quem tem dúvida com regra de 3, nós temos um vídeo que fala exatamente sobre regra de 3. Eu vou postar, vocês terão acesso a esse vídeo, poderão tirar as dúvidas com ele, ok? Então vamos lá. 320, deixa eu reescrever aqui, ficou um pouquinho ruim. Vamos começar vendo quantos idosos tem nessa comunidade, ok? Então vamos lá. Eu tenho um total de 320 pessoas. Isso corresponde a quê? A 100%. E eu sei que 25% são idosos, mas eu não sei quantos idosos eu tenho, quantas pessoas eu tenho. Então eu vou colocar X. Eu não sei, então é X. E eu vou correlacionar aqui com 25%. Pela regra de 3, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar 320 vezes 25 e o 100 vezes X, ok? Quando eu faço isso, o que é que eu obtenho? 100x, né? 100 vezes x vai dar 100x. É igual a quanto? É igual a 320 vezes 25. 320 vezes 25. 100x vai ser igual a quanto? 320 vezes 25. Vou calcular aqui no canto, depois eu apago. 320 vezes 25 vai ser igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes, aliás, 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai dar o total de 0, 0, 6 com mais 1. 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 1 mais 1, mais 6, dá 8. Então, 320 vezes 25 vai dar 8.000. Escrevi o 8.000 aqui. Vou apagar aqui no canto. Ok. Vamos continuar. 100x é igual a 8.000. Esse 100 ele vai passar dividindo para o outro lado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se aqui ele está multiplicando 100 vezes x, eu tenho que isso é igual a x, né? É igual a 8.000 dividido por 100. Se ele está multiplicando aqui na primeira parte, ele passa dividindo para a segunda, ok? Vou cortar os zeros. Esse zero cai com esse e esse zero cai com esse. Então, implica o quê? Que x é igual a 80. Então, 80 pessoas são idosas, ok? 80 pessoas são idosas nessa comunidade. A gente já sabe esse valor. Agora vamos calcular quantos são crianças. Beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui a tela. E a gente vai ver quantas crianças são idosas utilizando o mesmo raciocínio. Aliás, quantas pessoas são crianças, né? Idosos a gente já sabe que são 25%, que é igual a 80. Então vamos lá. Usando o mesmo raciocínio, nós temos que 320 está para 100%, assim como o x, que é o número de crianças que a gente ainda não sabe, está para 40%. Vamos lá, 320 multiplica 40, 100 multiplica x. Quando a gente faz isso, 100x
vai ser igual a 320 vezes 40. Quanto é que 320 vezes 40? Vamos lá. 0, né? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Ok? Então, 320 vezes 40 vai ser igual a 12.800. Então, 100x é igual a 12.800. Vou fazer o quê? X, né? Esse 100 vai passar para cá, para o outro lado, dividindo. Então, fica 12.800 dividido por 100. Então, aqui eu corto esse com esse 0 com esse. O que é que sobra? 128. Então, isso aí daqui é igual a 128 pessoas, né? São crianças. Beleza, pessoal? Então, eu já sei que 128 pessoas são crianças e eu sei que 80 são idosos. Então, vamos lá. O que é que falta agora? Somar, né? Então, vamos lá somar os 128 mais 80. 128 mais 80, 8 mais 0 dá 8, 8 mais 2 dá 10, né? Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, o total, né, vai ser de quê? 208. Isso corresponde ao quê? Idosos mais crianças. Qual é a resposta correta aqui? Letra D. Ok, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos para essa próxima questão. Ela é um pouquinho diferente das anteriores, né? Mas a gente vai continuar usando a regra de 3. Então a questão fala o seguinte: 12% dos moradores de uma cidade são estrangeiros. Qual é a população dessa cidade, sabendo que o número de estrangeiros é 2.400? Então, para resolver essa questão, a gente vai novamente utilizar a regra de 3. Então, vamos lá. A gente sabe que 12% está para 2.400, que é o número de estrangeiros na cidade. Beleza? Mas a gente quer saber o número total de pessoas na cidade. E o número total de pessoas é 100%. Ok? E isso corresponde a quanto? Eu vou chamar de x. Eu não sei quanto corresponde, eu vou chamar de x. Então, vamos fazer aqui meio pelos extremos. Então, nós vamos ter no final 12x é igual a 100 vezes 2.400. 12x, 100 vezes 2.400 vai dar 40000. Vai dar igual a 240.000. Ok? Eu multipliquei o 100 por 2.400. Quando a gente multiplica por números que estão na base 10, basta a gente apenas, né, nesse caso aqui, nesse número inteiro, é adicionar o número de zeros. Então, aqui eu tenho 2.400. Quantos zeros eu tenho em 100? Tenho dois zeros, né? Tenho esse e tenho esse. Então, são esses dois zeros daqui de baixo, ok? Só para relembrar. E aqui, nós temos que x vai ser igual ao quê? Esse número 12 ele não está multiplicando, né? Esse número 12 aqui está multiplicando o x. Ele vai passar dividindo o 240.000. Então, vou ficar com 200. Deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente vai ficar com 240.000 dividido por 12, ok? Isso vai dar igual a gente divide 240.000 por 12, o resultado vai dar 20.000. Então, a população da cidade é de 20.000 pessoas, ok? Relembrando, né? Essa questão a gente não tem, em nenhum momento a gente tem a informação sobre o todo, mas sabendo a porcentagem, utilizando a regra de 3, a gente consegue facilmente respondê-la. Vamos para o próximo exemplo. Essa questão daqui, ela vai ter um raciocínio também bem interessante, né?
Então, o que é que ela diz? Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 questões de geometria. A Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então, a gente tem duas informações aí. A gente tem quantas questões de aritmética a Júlia acertou e quanto do total de questões a Júlia acertou. Então, ela acertou 70% das questões de aritmética e tinham 30 questões de aritmética. Então, vamos usar novamente a regra de 3. Vamos utilizar aqui a regra de 3, né, em que eu sei 3 termos e vou calcular um quarto termo a partir desses 3, porque existe uma proporção, uma relação entre esses termos. Então, vamos aplicar a regra de 3 aqui primeiro para aritmética. Então, o que é que a gente tem? 30 questões é um número total de questões, ou seja, é 100%. E a Júlia acertou 70% das questões de aritmética. Então, não sei quantas questões ela acertou, mas eu sei que deu 70%. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Multiplicar meio pelos extremos. Então, o 30 vai multiplicar o 70 e o x vai multiplicar o 100. Então, eu vou ficar com o quê? 100x é igual a 30 vezes 70, vai dar o quê? Vai dar 21.2100, né? Então, vamos lá. Agora vamos dividir. Esse 100, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 2.100 dividido por 100. Vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então, o total de questões que a Júlia acertou de aritmética foram 21 questões, ok? 21 questões de aritmética. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai calcular quantas questões ela acertou no total. Porque sabendo quantas questões ela acertou no total e sabendo quantas questões de aritmética ela acertou, a gente vai poder calcular quantas questões, né, de geometria ela acertou. E qual percentual, que a questão pede percentual. A regra de 3. Vamos lá. Então, ela acertou 80% do total de questões. Mas qual é o total de questões? O total é igual a 30, que são o número de questões de aritmética, mais 50 questões de geometria. Isso dá igual a 80 questões. No total. Se ela acertou 80% do total, o que é que a gente tem? 80 questões estão para 100%. Certo? 100%. Quantas questões estão para 80%? Não confunda os números. Ela acertou 80% das questões, mas isso não quer dizer que são 80 questões. Okay? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então vamos lá. Meio pelos extremos. 80 multiplica 80 e 100 multiplica 100. 100x vai ser igual a quê? 80 vezes 80. 100x é igual a quanto? 80 vezes 80 vai dar 6.400, ok? Então, x vai ser igual a 6.400 dividido por 100. Esse zero cai com esse zero cai com esse zero. Então, isso daqui é igual a 64. Então, de um total de 80 questões, ela acertou 64 questões no total. A questão acabou? Não. Essa é uma questão tanto quanto longa. A gente sabe que ela acertou 21 de aritmética e a gente sabe que no total foram 64 questões que ela acertou no todo, né? Mas eu não quero saber quanto elas acertou no todo. Eu quero saber o percentual de questões de geometria. Então, eu vou ter que novamente fazer outro cálculo aqui. Que cálculo é esse? Eu vou primeiro subtrair o número de questões
do total, né? Então, eu tenho que no total foram 64 questões que ela acertou. Então, vai ficar o quê? 64 menos 21 vai dar o número de questões de geometria que ela acertou. 64 menos 21 dá igual a 43. Então, ela acertou 43 questões de geometria. E qual a porcentagem de questões de geometria que ela acertou? Agora que a gente vai calcular baseado com aquela primeira regrinha que a gente viu lá logo no começo. Parte pelo todo. Qual é o todo? 50 questões de geometria. Qual é a parte? A parte é quantas ela acertou? 43. Então vai ficar o quê? Parte, 43, dividido pelo todo. 50 vezes 100%. Isso dá igual a quanto? 43 dividido por 50 dá igual a 0,86. Tá? Deixa eu colocar o ponto. Aqui é um ponto. E aqui 0,86 vezes 100% vai dar igual a 86%. Então, das questões de geometria, a Júlia acertou 86% de todas elas. Ok? Então, aqui das questões de geometria foram 86%. Vamos agora para as questões envolvendo, né, acréscimo e desconto. Então, vai ser bem simples, serão algumas questões bem fáceis que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá. Aqui é uma questão sobre acréscimo. Acréscimo pode ser complicado, mas pode ser simples também. Vamos ver da forma mais simples possível, ok? Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui uma mercadoria que ela custava R$50 e o preço dela aumentou 35%. Eu poderia fazer isso por regra de 3, mas existe uma forma mais simples. Ó, a mercadoria ela antes tinha um preço que equivalia a 100%, né? Tinha um preço, o valor dela cheio era 100%. Só que aí ela aumentou mais 35%, então eu vou somar mais 35%. Isso daqui dá 135%. Esse valor 135, ele é maior do que 80, do que 100. Então aqui eu já sei que é um acréscimo. Mas qual é esse novo preço, né? O valor de 100% corresponde a 50, mas qual o novo preço? É simples. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 135. Nesse caso, eu vou pegar o 135 e vou dividir por 100. Isso daqui dá igual a 1,35. Ok? 135 dividido por 100 vai dar 1,35. O que é que eu vou fazer com esse 1,35? Eu vou pegar 1,35 e vou multiplicar esse valor por o valor que eu tinha originalmente no produto, na mercadoria, que é 50. Então, isso daqui vai ser igual a 1,35 vezes 50 vai dar igual a 67,50. Ou seja, R$ 67,50. Deu para entender, pessoal? É simples. Se a gente tem uma situação onde tem um aumento no preço, um acréscimo, é só considerar aquele valor a mais, juntar com 100% e multiplicar. Por exemplo, considerando essa mesma mercadoria, ela custa R$50. Mas vamos dizer que no lugar de 35%, o acréscimo fosse de 20%. Então, se para 35% o valor seria de 135% de aumento, né? E aqui o valor que eu multipliquei foi 1,35, para 20% seria 1,20. Ok? Então, vou multiplicar 1,20 vezes 50. 1,20, 1,2, né, vezes 50 vai dar 60. Então, a mercadoria passaria a custar R$60. Então, sempre eu vou considerar assim. Deixa eu deixar isso mais claro para vocês.
Toda vez que eu tiver, por exemplo, um acréscimo, eu vou fazer o seguinte. Vou até deixar aqui de outra cor. Vamos dizer que eu tenho um acréscimo. Então, aumentou 10%. Então, vai dar 110%. Isso eu vou multiplicar por quanto? O valor original. Por 1,1. Ah, deu 150%, né? Aumentei 50% no valor. O valor agora corresponde a 150% do valor original. Então, vou multiplicar por 1,5. Aumentou, sei lá, 100%. E agora o produto vale 200%, né, do valor original. Vou multiplicar por quanto? Multiplico por 2. Aumentou 70%. Agora o produto vale 170% do valor original. Multiplicar por quanto? Por 1,7. Ok? É assim que a gente vai fazer. Aqui é só multiplicar pelo valor original, né? E a gente consegue responder tranquilamente. Vamos para o próximo exemplo de acréscimo. Nessa questão aqui, a gente tem que o preço original da mercadoria, após o aumento, né, de 15%, passou a R$ 103,50. E pergunta qual é o valor original. Então aqui a gente vai usar a regra de 3, só que a gente vai usar um pouquinho diferente. Ó, aumentou 15% o valor original. Então esse valor hoje é de quanto? Em relação ao valor original, esse valor aqui é de 115%. Então eu sei o que? 115% equivale a quanto hoje? 103,50. E 100%, que seria o valor original, corresponde a quanto? Então aqui, novamente, regra de 3, simples, nós vamos efetuar 115 vezes x, ok? 115 vezes x vai ser igual a quanto? A 103,50 vezes 100. 103,50 vezes 100 vai dar igual a... Vou repetir aqui. Vai dar igual a 10.350, ok? Isso aqui é um zero. 10.350. Vou continuar escrevendo aqui. Esse 115 está multiplicando x. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então, x é igual a quanto? 10.350 dividido por 115. X vai ser igual a 90. Quando eu divido 10.350 por 115, consigo esse valor de 90. Ou seja, a mercadoria tinha um preço original de R$90. Ok, pessoal? Nesse caso, a gente usou aqui regra de 3. A gente podia fazer de outras formas, mas eu estou passando uma forma que é mais fácil, mais tranquila para vocês. Vamos agora para exemplos de desconto. Beleza, nosso primeiro exemplo de desconto. Uma loja comercial oferece nas compras acima de R$5.000 um desconto de 5%. Quanto um cliente pagará por uma compra de R$35.000? Novamente a gente pode usar a regra de 3 aqui. Então, se o desconto é de 5%, o preço diminuiu 5%. Então, era 100%, agora era 100% a mercadoria, agora eu tiro 5%. 100 menos 5 vai dar igual a 95%. Ok? Então, o cliente ele vai pagar 95% do valor original. Então, 100% está para quanto? R$35.000, que é o valor original. Mais 95%, que é quanto ele realmente vai pagar, está para X. Então, vamos lá de novo, meio pelos extremos. Então, o 100 vai multiplicar o X e o 95 vai multiplicar o 35.000. Ok? 35.000 vezes 95 vai dar igual a quanto? Vamos lá. 100x é igual a 3.325.000. 3.325.000 reais, né? E agora o que é que eu faço? Esse 100 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui pro outro lado. Então o que é que eu tenho?
x vai ser igual a 3325000 dividido por 100. Quando eu faço isso, esse zero cai com esse zero cai com esse. Então, isso daqui vai ser igual a quanto? 33.250. Então, por conta desse desconto de 5%, o cliente ele pagaria 35 mil no produto, mas agora ele vai pagar, né, 33.250 reais. Ou seja, ele vai ter um desconto, ele vai pagar menos do que ele pagaria normalmente. E agora nós vamos para o nosso último exemplo de desconto. Então, uma questão simples. Uma loja resolve liquidar o estoque remarcando todas as mercadorias com desconto de 40%. Se uma mercadoria custa R$80, qual será o seu preço nessa liquidação? Então, aqui, novamente, é uma questão que a gente pode usar regra de 3 para calcular, ou a gente pode utilizar uma outra estratégia. Vamos lá, qual seria essa outra estratégia? Vamos lá, a gente sabe que o preço do produto é 100%, ok? Mas aí o desconto ele é de 40%. Então, o preço, né, vai diminuir, então vou subtrair aqui 40%. Quanto é que o cliente vai pagar na verdade? Ele vai pagar 60%. Vocês lembram que quando eu fui falar de acréscimo eu disse que a gente multiplicava o valor original por um número, né, que era um número decimal? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então 60% vai ser igual a 0,6. A gente vai pegar o valor original da mercadoria, que é R$80, né? Essa mercadoria custa 80, e vai multiplicar por 0,6. Então 0,6 vezes 80 vai dar o resultado. Quanto vai ser o preço após o desconto? 0,6 vezes 80 é igual a R$48. Então esse daqui já é o valor que ele vai pagar. Então vamos só revisar essa parte aqui, esse finalzinho, para a gente ver como é que seriam outras situações de desconto. Vamos lá. Imagine que nós temos aqui um desconto de 10%. Como é que eu calcularia, né? Então, se o desconto é de 10%, o cliente vai pagar, na verdade, 90%. 100 menos 10 dá 90. Se é 90% que ele vai pagar, então eu vou multiplicar o valor original por 0,9. Se é 80%, vai ser 100 menos 80, que vai dar... Aliás, se o desconto é de 20%, vai ser 100 menos 20, que vai dar 80%. Então, eu vou multiplicar por 0,8. Se o desconto é de 30%, vai ser 100 menos 30, que dá 70. Então, o valor que ele vai pagar é 70% do valor original. E eu vou multiplicar esse valor original por 0,7. Se o desconto é de 40%, que foi essa nossa situação, ele só vai pagar 60% do valor do produto. Então, eu vou multiplicar por 0,6. Então, basicamente é isso, pessoal. A depender se eu estou usando desconto ou acréscimo, eu posso trabalhar dessa forma. Multiplicando, vendo qual seria o correspondente em termos de números decimais, e a partir desse número multiplicar pela porcentagem, né? Multiplicar pelo valor original, né, do produto. Nós vamos fazer mais questões durante a nossa aula e nós vamos, né, focar bastante nisso para que toda dúvida que vocês tenham sobre porcentagem seja realmente sanada e vocês possam aprender. Então, até a próxima aula.